Vamos lá, 2, 3 já. Mais uns dias aí ainda com esse negócio na boca do aparelho no dente. Tinha que trocar de dentista agora, parece que vai. E leva um dente pra lá e pra cá e pra lá e nunca chega no fim, os S e coisa e tal. Agora tô de novo nessa perengue dos dentes da frente. Espero que mais com no máximo 60 dias esteja uns dentão bonitos. Vamos agora às notícias desta edição. O último dia de fevereiro é tido como Dia Mundial de Doenças Raras, data para conscientização. O dia já passou, mas para enfatizar o tema, o Ministério da Saúde promoveu no Palácio do Planalto uma cerimônia contando com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que retornou a Brasília depois do descanso em Guarujá, São Paulo. Também na cerimônia, o ministro Marcelo Queiroga, a primeira-dama Michele Bolsonaro, que atua pela causa, e também o deputado federal paraibano Patrick Dornelles, que assumiu o cargo há poucos dias de deputado, não é? Já que era suplente. E Patrick é a primeira pessoa com uma síndrome rara e grave a exercer um mandato no Congresso. Embora tucano, Patrick já teve encontros anteriores com o presidente Bolsonaro, de quem é admirador, amigo, admirador político. Eu tenho uma passagem com o Jornal Vilas Boas que talvez tenha passado desapercebido por muitos, apesar de ter acontecido numa audiência pública. Eu só não me lembro o ano, 2015 ou começo de 2016. Ele estava na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como comandante do Exército Brasileiro, fardado, imponente, uma pessoa que sempre nos transmitiu fé, coragem e patriotismo. Uma pessoa ímpar na vida pessoal e profissional. E chegou a vez, então, de um deputado federal que deixou história na Câmara, questioná-lo, fazer a sua pergunta. E eu comecei me dirigindo a ele dizendo o seguinte: comandante Vilas Boas, se eu fosse presidente da República, jamais o senhor seria comandante do Exército. Acho que um silêncio sepulcral apareceu na comissão. Ele mesmo olhou para um lado, olhou para o outro, não foi pego de surpresa. Quando ele olhou para mim e ia falar alguma coisa, eu complementei: o senhor seria o meu ministro da Defesa. Eu sempre o julguei como um homem forte e patriota acima de tudo. E quis, nessa estrada da vida, que ele enfrentasse um grande obstáculo. Confesso, não esperava que ele fosse um homem tão forte como são os senhores aqui, nesse dia, nesse evento daqueles portadores de doenças raras. Dentro de mim, sempre tive algo que talvez tenha me ajudado a superar obstáculos. Temos, todos nós aqui, um parágrafo e um ponto final. Não se preocupem com o ponto final. Ele virá um dia. Se preocupem, sim, em bem servir ao seu próximo, em bem servir à sua pátria. Você viu que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para a endemia o status da Covid-19 no Brasil. O presidente fez uma publicação no seu Twitter,
falando sobre isso, o estudo, né, por parte do Ministério da Saúde de rebaixamento para endemia nos próximos dias da atual situação da Covid-19 em nosso país, o que é uma grande notícia, já que de todo aquele temor que tínhamos durante o período mais forte da pandemia, parece que finalmente o assunto, o tema Covid-19, o medo vai ficando para trás, não é? Graças a Deus, graças à vacina, aos esforços médicos da saúde, e por que não é? Aqui no Brasil, do Instituto Butantan de São Paulo, da Fiocruz e de todos, do governo federal, governo Bolsonaro, dos governos estaduais, municipais, todos que de uma forma ou de outra atuaram, trabalharam para que a gente chegasse a esse momento. E do Ministério da Saúde, não é? Então, é uma expectativa importante porque isso traz mudanças também no cotidiano dos brasileiros. E as medidas necessárias para reclassificar o status da Covid-19 no Brasil já estão sendo tomadas. Atualmente é identificado como pandemia ainda. O Ministério da Saúde avalia a medida em conjunto com outros ministérios e órgãos competentes, levando em conta o cenário epidemiológico e o comportamento do vírus no país. O termo endemia é usado nos casos de doenças recorrentes, típicas, que são frequentes em uma determinada região, mas para as quais já há uma resposta efetiva à população por parte da rede de saúde. Se passar de pandemia para ser tratada como endemia, a Covid-19 deixará de ser uma emergência de saúde e, assim, restrições como uso de máscaras, proibição de aglomerações e exigência do passaporte vacinal, além de realização compulsória de exames médicos, por exemplo, podem deixar de ser obrigatórias. Também já há uma mudança importantíssima no cenário, onde as pessoas estão constatando, né? Testam positivo para a Covid-19, essa nova variante Ômicron, e sem sintoma algum, não é? Um pega na família, tem uma dor de garganta aqui, uma febre ali e tal, passa rapidinho, a família toda acaba não testando positivo, não é? E assim é esse novo cenário importante, sensacional, na verdade, a vitória sobre a pandemia aqui no Brasil. E na segunda reunião de negociação, Rússia e Ucrânia concordaram com um corredor humanitário e ainda farão uma terceira rodada de negociação. A reunião em Belarus terminou com aperto de mãos, não é, entre representantes dos dois partidos, mas tropas russas mantêm cerco às cidades estratégicas e o avanço na capital Kiev da Ucrânia, em dia de discursos dos presidentes da Rússia e da Ucrânia. Não queremos atingir a população civil, disse Putin, com a Rússia reclamando que civis ucranianos estariam sendo usados como escudos humanos. E o presidente ucraniano Zelensky afirmando que a única maneira de resolver a questão é ele ter uma conversa com Putin. Já o presidente francês teve uma conversa com Putin por telefone e Emmanuel Macron parece que não gostou, saiu pessimista, disse que o pior ainda está por vir. A repercussão também de afirmações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que assusta até com a sua fisionomia, não é? Foi grande e temerosa. Ele disse que a única maneira da Rússia enfrentar as sanções impostas por países ocidentais seria a guerra nuclear, o que, em outras palavras, seria uma terceira guerra mundial. E ele acusa Estados Unidos, OTAN, de quererem isso. Ou então, em outras palavras também, não é? Em caso de uma coisa nuclear, uma guerra, a destruição de toda ou grande parte da humanidade, que é algo inimaginável para simples brasileiros, como somos aqui, um país pacífico, tranquilo, não é? E a gente imaginar que estariam dispostos a uma... sem explicação. E o governo brasileiro enviará à Polônia um avião da Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros que deixaram a Ucrânia nos últimos dias, fugindo às consequências da invasão militar russa. A previsão inicial é que a aeronave multimissão KC-390 Millennium parta da base aérea de Brasília
nesta segunda-feira à tarde, com destino a Varsóvia, onde os cidadãos brasileiros embarcarão de acordo com definições do Ministério das Relações Exteriores, que coordena a missão de resgate em conjunto com o Ministério da Defesa. No voo de ida, gente, serão transportados 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária a ser doado pelo Brasil às vítimas da guerra na Ucrânia. A previsão é que o KC-390 retorne ao Brasil na quinta-feira, dia 10 de março, pela manhã. Além desta aeronave, um outro avião da FAB está preparado para, caso necessário, participar da missão de resgate. Os dois aviões são do mesmo modelo já empregado em outras missões humanitárias internacionais, como o transporte de donativos brasileiros para as vítimas da explosão em Beirute em 2020. E para os que fomentam a discórdia, exigindo que o presidente Bolsonaro faça manifestação pessoal mais contundente, a diplomacia ucraniana agradeceu o voto do governo brasileiro na resolução contrária a ataques da Rússia à Ucrânia. Aí, a Ucrânia reconhecendo a posição brasileira em apoio ao fim de tudo que tem acontecido contra a Ucrânia. Assim fica fácil de mais uma vez ser considerado inocente, não é? Mais uma vez inocente no Brasil, porque a Justiça concedeu uma liminar, uma decisão provisória, por enquanto, para suspender o andamento da última ação penal que ainda pesa contra Lula na Justiça Federal de Brasília. Foi uma limpa, gente, é impressionante, não é? Veja como, se você tem problemas aí envolvendo corrupção, acusações, já foi condenado e tal, deve estudar todos esses casos para conseguir, não é? A mesma coisa, o cancelamento generalizado. O caso envolve a compra de 36 caças Gripen pelo Ministério da Defesa e a acusação de problemas aí contra Lula, não é? A suspensão agora então aconteceu, deve durar até que o plenário da Corte julgue o mérito de um pedido de trancamento definitivo da ação feito pela defesa de Lula no âmbito de uma reclamação que trata das conversas colhidas pela Polícia Federal na Operação Spoofing, que apura a invasão dos aparelhos celulares de diversas autoridades da República. Não há prazo definido para que isso ocorra. A justificativa, gente, a grosso modo, diz que a denúncia foi frágil, além do uso aí desse material envolvendo conversas no Telegram de membros da Lava Jato, conversas que vazaram, quer dizer, houve um crime no vazamento, não é mesmo? E aí usa-se o crime para cancelar condenações, ações, enfim, e mesmo sendo provas ilegais, então, estão sendo usadas pela defesa até para ajudar no cancelamento em definitivo da ação penal. Sim, tudo que foi gasto com a Lava Jato, nos processos contra o petista, não é? O trabalho de promotores, juízes, enfim, de uma forma geral, tudo da Lava Jato, mais uma vez, dinheiro jogado fora, tempo de profissionais da Polícia Federal, investigadores, Ministério Público, Justiça, enfim, tudo virando pó, zero, por decisões da própria Justiça brasileira. É meio como diz na dança da quadrilha, né? Olha a honestidade aí, gente. É mentira. Olha o condenado. Ui. É mentira. Porque desse jeito, ninguém tem medo nem de cobra, nem de nada, não é, neste país. Por isso, segue a dança O estoque de fertilizantes para o agronegócio no Brasil está garantido até outubro. A avaliação é da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela garantiu que não há problemas com a safra neste momento. No entanto, a safra de verão no final de setembro e outubro gerando preocupação. A ministra lembrou que a safrinha de milho já está em produção. Então, o que precisava de fertilizante já chegou, já está com o produtor rural. Neste momento não temos problema. A safra de verão é uma preocupação, disse ela. Ela acrescentou, entretanto, que o setor privado confirmou a existência de estoque de passagem de fertilizantes, estoque suficiente até outubro.
A ministra da Agricultura disse que vai ao Canadá tentar negociar a demanda de fertilizantes. Segundo ela, o impacto ao consumidor depende do tempo da guerra. Sem esses produtos, a tendência é que a oferta vai fazer disparar o preço dos alimentos. E tristeza, gente. O preço do trigo subiu lá nas alturas porque a Ucrânia é um grande produtor e isso influencia o mercado global. A gente acha que terá uma alta, sim. Quanto? A soja já subiu, já caiu um pouco, o milho já subiu, já caiu um pouco. A gente tem que acompanhar e diminuir os impactos, afirmou. Atualmente, o Brasil é o quarto consumidor global de fertilizantes. Mais de 80% de todo o produto usado na produção agrícola nacional vem de fora do país. É impacto no preço dos alimentos, é impacto aí nessa questão dos combustíveis, não é? Teremos certamente ajustes mais ainda nos preços gasolina, diesel, por conta do preço do barril de petróleo. Isso tudo que a gente já suportou com relação ao impacto global da pandemia e ainda vamos sofrer mais um pouco agora, porque parece que a humanidade não está bem definitivamente. A propósito, gente, mais uma titular de um ministério se preparando para deixar o cargo na série de grandes mudanças no governo Bolsonaro para este mês. Ela, Tereza Cristina, vai deixar a pasta da Agricultura e Pecuária nas próximas semanas. Ela é um dos 10 nomes que precisam se desincompatibilizar dos cargos até abril para ir às urnas. Ela já acertou sua filiação ao PP. Tereza já declarou que pretende disputar uma vaga ao Senado em Mato Grosso do Sul. Mas, segundo seus interlocutores chegados, nos últimos dias ela disse até que aceitaria também ser vice na chapa do presidente Bolsonaro, se for convocada. O agronegócio foi o motor que sustentou a economia durante a pandemia, é uma bandeira da campanha e também tem o fato de que ela é mulher, tem enorme aceitação ainda no mercado, não é? Manteve o perfil discreto durante sua gestão, nenhuma polêmica. Nas palavras de um amigo da ministra, ela fala pouco e sabe trabalhar nos bastidores. Seria um excelente nome para Bolsonaro, não é? É aguardar, então, para ver. Agora, quem não está nem aí para a guerra, política e outros fatos fervorosos é o ex-presidente Michel Temer. E ele teria um bom motivo para isso. Tudo porque ele estaria vivendo uma guerra pessoal. Você viu essa notícia que diz que Marcela Temer, conhecida por sua beleza, teria deixado o ex-presidente Michel Temer, deixando inclusive uma carta explicando? A informação foi dada pelo blog de Vicente Nunes, do Correio Brasilense. Segundo ele, fontes próximas ao casal disseram que Marcela teria saído de casa, da casa em que morava com o marido, Michel Temer, em São Paulo, e levado o filho do casal, Michelzinho, de 12 anos. Ela também teria deixado uma carta com suas motivações, que inclusive não foram divulgadas. Comentários dão conta de que Michel Temer estaria até muito triste, decepcionado, não é, com o que poderia ser o fim de seu casamento de quase 20 anos. Mas o que diz o casal? Olha, se de fato teve um acontecimento aí como este, não é, da esposa deixar, parece que da mesma forma que Temer já contornou situações cabeludas e delicadas, até quando foi presidente da República, ele já teria contornado. Mas ocorre que, após a publicação, o colunista foi desmentido pela assessoria do ex-presidente. O casal estaria bem em viagem pelo interior de São Paulo. Ou será que Temer foi atrás? Segundo os assessores, Temer garantiu que tudo está na mais perfeita paz e que o casamento está mais sólido do que nunca. Michel Temer e Marcela se casaram no dia 26 de julho de 2003. O casal já foi alvo de diversas polêmicas, não é? Nos comentários de muitos por aí, boatos, por conta da diferença de idade, 42 anos. De toda forma, se algo está acontecendo e servir de consolo para o político veterano, olha, isso acontece todo dia, não é? Às vezes elas acabam voltando, às vezes não, Temer.
Tudo depende do motivo da partida. E se não bastasse o problema de Temer, um amigo do ex-presidente passou por um enorme susto, gente. Um incêndio atingiu um apartamento de Rodrigo Maia, deputado licenciado, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele teve um problema aí com um incêndio no apartamento em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Não teve vítimas, felizmente. O Corpo de Bombeiros informou ao O Globo que o quartel da Gávea foi acionado por volta das 22h40. Pouco mais de 20 minutos depois, o fogo já estava controlado e os bombeiros faziam um trabalho de dispersão da fumaça. Rodrigo Maia se licenciou do cargo de deputado federal, em agosto ainda do ano passado, para assumir o cargo de secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo de João Dória. Inclusive, em janeiro, o político anunciou que seria coordenador, vamos ver se confirma isso, do programa presidencial do governador paulista para as eleições de outubro. E agora começou o Festival dos Políticos, gente. Está aberta a temporada de caça e de partidos para os políticos que estão querendo uma filiação, não é? E também dos políticos caçando partidos. Troca de amores, ou melhor, de partidos entre os deputados federais. É a chamada janela partidária que se abriu por 30 dias em cada ciclo eleitoral e permite a mudança de legenda sem que isso implique infidelidade partidária e, consequentemente, perda de mandato. O prazo de um mês está previsto na Lei das Eleições, Lei 9.504/1997, e, segundo a legislação, a janela se abre todo o ano eleitoral, sempre 6 meses antes do pleito. Neste ano, o período de troca partidária fica aberto até de 3 de março até 1º de abril. A janela foi regulamentada e inserida no calendário eleitoral na reforma de 2015. Sua criação, gente, permite a reacomodação das forças partidárias antes do teste nas urnas, de acordo com as conveniências políticas do momento. As movimentações servem como termômetro das candidaturas, orientando qual leitura que cada parlamentar faz do panorama eleitoral e das pesquisas de intenção de voto. Neste ano, por exemplo, há a expectativa de que o número relevante de deputados deixem a União Brasil, atual maior bancada da Câmara, fruto da fusão entre DEM e PSL. Parte deve seguir o presidente Jair Bolsonaro, filiando-se ao PL. Desde que a janela partidária foi criada, foram registradas 275 trocas de legendas entre deputados com mandato vigente, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O período autorizado para a troca de partidos abre exceção no entendimento de que nas eleições proporcionais, deputados e vereadores, o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar, conforme interpretação do TSE. Neste ano, podem trocar de sigla somente os deputados. Isso porque em 2018 o TSE assentou que somente tem direito a usufruir da janela partidária o legislador que estiver em fim de mandato. Dessa forma, os atuais vereadores somente poderão mudar de legenda antes das próximas eleições municipais em 2024. E ainda neste cenário político, aquelas pesquisas, que apontavam uma grande vantagem, aí deixando em uma situação confortável o petista Lula, pelo menos nas pesquisas, agora parece que começam a assustar até aquelas pesquisas, indicando um fortalecimento do presidente Jair Bolsonaro, embora essas tais pesquisas careçam de credibilidade junto, inclusive, ao próprio presidente como candidato, apoiadores, enfim, mas elas já estão apontando uma aproximação de Bolsonaro ao petista e uma queda, inclusive, na tal rejeição que o presidente supostamente teria, de acordo com o que essas pesquisas apontam. O governo britânico repercutiu conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve nesta quinta-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Bolsonaro e Johnson concordaram em pedir um cessar-fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz deve prevalecer na região. Boris Johnson afirmou
no telefonema que as ações do governo de Vladimir Putin na invasão da Ucrânia foram repugnantes e que o mundo não pode permitir o êxito das agressões promovidas pela Rússia. Johnson também afirmou a Bolsonaro na ligação, segundo o governo britânico, que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial e que, novamente, a voz do país, do Brasil, se mostra crucial para a solução da crise. Boris Johnson e Jair Bolsonaro concordaram sobre a importância de pedir o fim da violência e garantir a estabilidade global. O primeiro-ministro britânico também afirmou que espera trabalhar em cooperação com Bolsonaro em assuntos bilaterais como segurança e comércio. Confira alguns dos destaques da tradicional live do presidente Jair Bolsonaro. Muita gente questiona, né, que eu tenho que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio. Tá? Nós temos negócio com os dois países. Não temos a capacidade de resolver esse assunto, então o equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal. Né? E nós torcemos e no que for possível nós faremos pela paz. A guerra realmente não vai produzir efeitos benéficos nem para nenhum dos dois países, muito menos para o mundo. Qualquer conflito, como você está vendo esse agora, as consequências estão aí. O preço do petróleo lá fora disparou. Por sorte, aí o dólar, por sorte não, né? Também tem o trabalho de confiança no Brasil, né? Por parte da equipe econômica. Caiu para 5,03. A gente espera que amanhã, sexta-feira, caia abaixo dos R$5 o preço do dólar, que ajuda a equilibrar no preço do combustível. Mas esse é outro assunto que a gente está tratando aqui, porque eu não tenho como interferir, nem vou interferir na Petrobras. Agora, a Petrobras, por sua vez, sabe da sua responsabilidade e sabe de o que tem que fazer para colaborar para que o preço dos combustíveis aqui dentro não dispare. A Petrobras tem gente competente para isso, tem seu quadro diretor, tem seu presidente e sabe o que fazer. Nós estamos vendo aqui na mídia, né, e é verdade, o lucro que a Petrobras está vendo. Num momento de crise como esse, eu acho que esse lucro aí, dependendo da decisão dos diretores, do conselho, do presidente, poder nesse momento de crise aqui ser rebaixado um pouquinho para a gente não sofrer muito aqui. Senão vem uma inflação enorme aqui dentro, a nossa economia que já sofreu um baque, não sofreu um baque grande, né? Que foi um dos países que menos sofreu com a pandemia na questão econômica, mas sofreu outra pancada agora com essa crise lá fora, prejudica bastante a todos nós aqui dentro. E eu estou vendo aqui uma matéria aqui no Poder 360, nitrogenados, fosfatados e potássio. Todos eles passam pela Rússia. Então, a minha viagem à Rússia, o objetivo foi no começo do mês passado, foi exatamente tratarmos dessas questões de fertilizantes, dessa empresa que comprou ali a UFN3 lá em Três Lagoas, que também você participou, obviamente você é a primeira pessoa que participa dessas questões para o bem de todos nós. E trabalhamos dessa maneira. Nessa viagem mesmo fui para a Hungria, conversei lá com o presidente, com o primeiro-ministro, tratamos muita coisa, com o próprio Putin, né? Eu lamento aqui que a imprensa brasileira, o Globo em especial aqui, mentiu quando eu participei de uma coletiva aí há poucos dias, lá no forte lá de... Qual é o do forte? Forte dos Andradas, lá no Guarujá, e disse que eu conversei por 2 horas ao telefone com o presidente Putin. Não é verdade isso aqui. Então isso aqui prejudica, acaba chegando lá fora como se eu estivesse falando que não devia aqui. Mandei o pessoal resgatar a minha coletiva, né? E não tem a palavra telefone, mas tudo bem, está resolvido esse assunto aqui. A previsão desse ano é o governo federal deixar de arrecadar 20 bilhões de reais em IPI. Então esses R$200 na geladeira, ela vai comprar outra coisa. Vai pagar o IPTU que estava atrasado, alguém vai fazer um serviço lá na sua casa, vai comprar um bem qualquer que pague imposto municipal, estadual. Então, no final das contas, ninguém perde nada. Pode ter certeza que os estados também vão arrecadar em cima disso.
Então, não é verdade se alguns parlamentares de um estado do Brasil estão falando, vai destruir emprego no meu estado, vai acabar com o comércio. Não é verdade, isso é mentira. Ele está tentando aí vender algo para a população que não existe. E me chamam até de malvadão nessa questão. Vamos continuar diminuindo impostos. Aí é uma política da economia, logicamente eu dei o aval, e o ministro Paulo Guedes resolveu diminuir o IPI. E ele tem chamado essa diminuição de IPI de nova industrialização, ou reindustrialização do nosso Brasil. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.